Ô Sakamoto, de que maneira o governo Lula pode usar esse ataque de Donald Trump, que é muito ruim para o Brasil, né? Como a gente está falando aqui, as contas estão sendo feitas ainda, não se sabe o impacto econômico disso para o país, para os brasileiros, né? Mas politicamente pode ser algo interessante para o governo Lula. Nesse momento, inclusive, hoje, né, há uma manifestação prevista, eles estão com o mote dos pobres versus os ricos. Nesse momento, nas redes sociais, eles usam, inclusive, o presidente Lula quer taxar os super ricos, Bolsonaro quer taxar os brasileiros. De que maneira isso vai ser usado politicamente, Sakamoto, e pode ser bom para o presidente Lula? Brasil em pânico. Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, alegando perseguição ao ex-presidente Bolsonaro e ataques de censura à liberdade de expressão pela Suprema Corte. Essa provocação vai dividir opiniões. Prepare-se para entender o que motivou Trump, uma carta ligada ao julgamento de Bolsonaro e à liberdade de expressão. Conhecer o duro posicionamento da imprensa sobre a reação nacional. Descobrir os reflexos disso para a economia e para o nosso cotidiano. Curta, inscreva-se e ative o sininho para análises que afetam de verdade o seu futuro. O que é bom para o presidente Lula, concordo com o Josias, concordo contigo, isso aí não tenha dúvida nenhuma, foi um presente que, né, a gente vem falando, né, disso como um presente. Primeiro já, a crítica do Trump, sem que entrasse na questão das tarifas, já tinha sido um presente, agora é um presentão. Por mais grave, por mais dor de cabeça que dê ao governo, por mais problemas que dê para ele, porque ele vai ter que suar na camisa para negociar, tentar reduzir essas tarifas, mas a forma como foi colocada, não tenho dúvida nenhuma que é um presente político ao presidente Lula, gera uma identidade reativa, faz com que muita gente fale, pera lá, o cara está mexendo, botando a mão peluda aqui no país, está tentando mexer na nossa cumbuca, a gente não aceita gringo fazendo isso, e isso tem uma reação sim junto à população se o governo souber explorar mediaticamente, se idôneo, mas também se o PT, se a militância souber explorar isso mediaticamente, vai ter um retorno. Agora, tem um outro retorno, Fabiola, nesse processo, que pode ser, inclusive, mais benéfico ao presidente Lula, que é junto aos setores da economia. O Lula bateu de frente recentemente, questão do IOF, isso aflorou o desgaste do presidente junto a determinados setores, que alguns deles, inclusive, não tem vergonha nenhuma de publicamente estar apoiando já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a sucessão do Palácio do Planalto. Então, você tem muitos setores que estavam nisso. Só que agora, essa informação muda um pouco o jogo, coloca água no moinho do Lula e coloca água no chope do Tarcísio. Né? Ou seja, o Tarcísio que estava surfando com essa, junto aos setores econômicos, com essa crítica, com essa briga do Lula com o Congresso, com relação ao IOF, taxação de ricos, etc., isso dá uma invertida no jogo, isso coloca o Tarcísio no corner. Em primeiro lugar, por quê? Porque muitos setores econômicos estão vendo, pera lá, o governo está negociando nos Estados Unidos, nunca parou de negociar desde que o Trump tinha anunciado o tarifaço, e agora rola isso, um peso grande como esse, e vai ser duro, os setores econômicos, o agronegócio está falando, tem que ser duro, mas tem que negociar, tá todo mundo falando isso, não pode deixar barato, não pode aceitar, tem que ir negociar, e tá todo mundo vendo que o que está em cima da mesa não é uma coisa que surge por incompetência do governo, mas que surge muito por conta de pressões de interesse dos Estados Unidos, né, interesse para que que o Brasil reduza determinadas tarifas, reduza determinadas políticas internas que vão prejudicar setores econômicos e também por interesses políticos, né, usando interesses políticos da família Bolsonaro e tudo isso mais. Então o Lula vai colocar, para o Bolsonaro é horrível isso. Né? Por quê? Porque fala assim, o pessoal do setor produtivo vai falar, Bolsonaro, pô, meu amigo, olha o que você está fazendo com a gente. Estamos agora com um problema de venda por sua causa, porque você não aceitou o resultado da eleição, porque os seus aliados não aceitaram o resultado da eleição. Ao mesmo tempo, o governador Tarcísio de Freitas, que meteu o boné do Trump, que elogiou as respostas do Trump, né? Agora também fala, olha, a culpa é do Lula, sendo que o setor produtivo está vendo que a culpa é mais do Bolsonaro. Né, que o governo Lula estava agindo, tem 1 milhão de críticas com relação ao governo, economicamente, mas eles vão falar, olha, esse caso não é assim. Esse caso é que quem ajudou a contrair essa sacanagem com o governo, com o país, foi o grupo do Bolsonaro. E aí o Tarcísio, ao não se colocar de forma firme
nisso, acaba também sendo jogada pelo mesmo ponto. E aí essa questão. O ataque do Trump ao Brasil, Fabiola, vai ser um divisor de águas entre os patriotas e os patriotários. Tem patriota e tem patriotário. Patriota é uma pessoa, eu posso até discordar um pouco do termo, podemos discutir a questão de patriota, o que é patriota, mas patriota, no mínimo, é quem ama o seu país. E patriotário é aquele sujeito que ama a si mesmo, que ama um discurso de violência contra o seu país quando isso render benefício para eles. Você tem um monte de patriotário que vai seguir, e não importa o que aconteça, que vai seguir essa discussão, que vai seguir, olha, não, os Estados Unidos está certo, o que é melhor para os Estados Unidos é melhor para o Brasil. Né? E tem os patriotas de verdade que podem ser de direita, de esquerda, de centro, no qualquer que seja, vão olhar e falar, pera lá, isso não faz sentido. 11 horas e 41 minutos, vamos continuar falando sobre o Tarcísio, tem inclusive novidades, tem aí, de certa maneira, o bate-boca entre Tarcísio e Fernando Haddad. A gente vai seguir nesse assunto, continue conosco pelo nosso YouTube, vai lá, canal UOL no YouTube. Mas eu queria até abrir a coluna do Josias de Souza, que está aqui entre as mais lidas também da nossa página, que faz justamente uma análise sobre a escolha do Tarcísio de Freitas. A gente volta a falar, o Sakamoto aqui falou super bem aqui desse posicionamento do Tarcísio. Ele foi às redes sociais ontem, muito rapidamente, para sair em defesa de Bolsonaro e sair em defesa de Trump, né? E, inclusive, foi alvo agora de ataque do próprio Randolfo Rodrigues. E aí o Tarcísio, o Josias de Souza, escreve aí na sua coluna também falando sobre o Tarcísio e que ele desvia do tiro de Trump enfiando a sua cabeça no cinismo, Josias. O governador Tarcísio de Freitas teve uma reação de avestruz, né? Ele, de fato, desviou do tiro do Trump enfiando a cabeça no cinismo. E ele, ao fazer isso, Fabiola, ele foi ofensivo de várias maneiras, ele produziu um combo ofensivo, né? Num único post nas redes sociais, ele atacou a lógica, ele preservou o agressor, que é o Trump, ele ignorou as vítimas, empresários, trabalhadores brasileiros. O governador acusa o Lula de colocar a ideologia acima da economia, mas agride a lógica porque ele comete o mesmo pecado que ele atribui ao Lula. Ele ideologizou a encrenca ao tratar o conflito comercial como ele tratou como um conflito comercial uma coisa que é política, uma retaliação política do Trump, né? E aí ele insinua que Brasília, que o Lula privilegiaram a hostilidade e não o entendimento com o governo americano, que outros países buscaram a negociação. Agora, ele despreza o esforço genuíno que foi feito pelo Alckmin, pelo Itamaraty, e, de novo, preserva o agressor, né? Porque o governador disse que o Lula não adianta o Lula ficar se escondendo atrás do Bolsonaro, porque a responsabilidade é sempre de quem governa. Ele finge que não nota que, para atender às exigências do Trump, o Trump está pedindo a impunidade do Bolsonaro e um salvo-conduto para o crime nas redes sociais. Para atender a essas exigências, o Lula teria que fechar o Congresso, teria que desligar a democracia brasileira da tomada. Então, o Tarcísio está enfrentando um dilema, Fabíola. Desde que ele passou a namorar a ideia de disputar o Palácio, ele tenta conciliar duas exigências que são muito conflitantes. Ele quer ser bolsonarista e exibir, ao mesmo tempo, bom senso. Isso é impossível. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é bolsonarista ou tem bom senso. E agora ele exagerou no cinismo, porque ele ignorou o drama das vítimas do Trump. E as vítimas estão próximas dele. O estado de São Paulo, governado pelo Tarcísio, responde por 30%, mais de 30% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, o único lugar, o Tarcísio se comporta como se ignorasse a realidade. Mas o único lugar em que ele pode providenciar um socorro aos empresários que estão ralando prejuízo, aos brasileiros que estão perdendo empregos, o único lugar é a realidade. Fugir da realidade não resolve o problema. Então, se é candidato à presidência da República, o Tarcísio precisa exibir um pouco de bom senso, Fabiola. Em algum momento ele tem que se distanciar do Bolsonaro. Talvez seja agora, né? Porque não adianta ficar cultivando esse desejo de ser o herdeiro político do Bolsonaro se agride o bom senso simultaneamente. Agora ele está diante de um dilema que me parece inconciliável. Ou ele é uma coisa ou é outra, né? O Trump realmente
cobra um posicionamento do Tarcísio. Enfiar a cabeça no cinismo não resolve não, Fabíola. Olha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inclusive, é a manchete principal do UOL neste momento. A gente pode abrir aqui no telão. Tarcísio diz que o tarifaço impacta São Paulo e cobra diplomacia do Supremo Tribunal Federal e do presidente Lula. O governador atacou o Palácio do Planalto sobre as taxas dos Estados Unidos e a carta pró-Bolsonaro de Trump. Bom, a notícia neste momento é que o governador Tarcísio de Freitas, que ontem fez aquela publicação que nós já divulgamos aqui, faz um novo posicionamento. Hoje, quinta-feira, ele voltou a culpar o presidente Lula pela tarifa de 50% dos produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos de Donald Trump. Ele concedeu uma entrevista aos jornalistas e ele disse que o momento agora é de atuação da diplomacia brasileira e que há tempo para resolver essa questão. Vamos ouvir o que disse Tarcísio de Freitas hoje a respeito da tarifa americana. Então é algo que a gente tem que resolver. A gente está fazendo a nossa parte, nós já estamos conversando com a embaixada, mas calma, o esforço diplomático agora cabe ao governo federal e cabe a ele sentar na mesa, negociar e resolver, apontar um caminho, como a diplomacia brasileira sempre fez ao longo da sua história. Nessa mesma entrevista, Tarcísio de Freitas fala sobre o impacto em São Paulo, claro, né? E diz que o impacto vai ser muito negativo para o São Paulo por causa das exportações dos produtos paulistas aos Estados Unidos. E, mais uma vez, mandou recado ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi questionado sobre o papel do Supremo na decisão sobre a tarifa e Tarcísio afirmou uma série de posturas que não condizem com a nossa tradição democrática e eu espero que o Brasil sente na mesa e resolva o problema das tarifas. Ele foi um pouco na linha do que ele foi ontem, Sakamoto, mas ele já admite o impacto que isso vai acontecer, pelo menos no estado que ele comanda. E aí ele cobra do presidente Lula essa diplomacia. Melhorou um pouco o discurso do Tarcísio ou segue na mesma linha na sua análise? A Fabíola, no grosso, segue na mesma linha, é claro, o governador Tarcísio segue botando a responsabilidade no governo Lula, tirando a responsabilidade do clã Bolsonaro nesse processo, tirando praticamente a responsabilidade também do presidente Donald Trump e do governo Trump e da chantagem que eles estão fazendo de olho na sua economia, de olho nas suas empresas de tecnologia, mas usando a política brasileira como ariete, né? Isso ele continua, mas ele já dá mostra, já dá sinais de que #sentiu, né? Se eu tivesse o Tino Marcos aqui, eu ia até soltar um... tipo, sentiu, né? Fazer aquela brincadeira. Por quê? Porque a resposta... E não é que sentiu porque o petismo, a militância de esquerda está batendo aqui e ali, isso aí o governador não daria bola. Mas é porque o setor produtivo sentiu. Você vai pegar a representação da agropecuária, sentiu. Representação da indústria, está reclamando. Ninguém está falando de comunista, não. Ninguém está falando de centro acadêmico. Ninguém está falando de movimento social. Estamos falando do capital. O capital reclamando. Falou, pô, mas que isso? Mas que absurdo é esse? E o grosso do capital... Gente, uma coisa é o seguinte, uma coisa é ideologia, outra coisa é rasgar dinheiro. O pessoal pode ter ideologia que quiser, mas tem muita gente que não vai rasgar dinheiro. Tem gente até que rasga dinheiro em nome da ideologia. E aí, só que aí são casos patológicos. O resto, quem é racional, pode ter sua ideologia, pode não gostar do Lula, pode gostar, mas também não vai rasgar dinheiro. E o que aconteceu é que tem gente que está vendo isso como rasgar dinheiro em nome de defender o indefensável, né? Que é a questão do Bolsonaro. Então, o que acontece? Ele sentiu, né? O jornal O Estado de São Paulo tem editoriais muito duros contra o governo, né? Governo Lula, historicamente tem. Né, a linha dos editoriais do Estadão, dentro de uma democracia, precisa ser respeitados. Né? E o editorial de hoje critica, inclusive, o próprio Tarcísio, né, por conta de tudo isso. Ou seja, você vai pegar os vários termômetros, né, pegou mal para o governador, e o governador deixou claro isso. E também não dava para ele esconder o sol com a peneira. Né? Você vai pegar São Paulo, como a gente estava comentando, empresas como Embraer, exportadora de aviões, de peças para aeronaves. Você vai pegar Suzano, que é líder na produção, na produção e processamento de matéria-prima vegetal no estado de São Paulo, madeira, celulose. São empresas que vão sair prejudicadas com isso. Não dá para negar isso. Então, o governador já mostra, não, isso aqui é uma coisa que tem que ficar com a diplomacia do Lula. Porém,
contribuiria bastante para todo esse processo, porque a voz do governador de São Paulo, que é o estado economicamente mais importante do país, demograficamente mais relevante do país, parar de passar pano para essa conspiração. Fala assim, olha, não custava. É lamentável, espero que o governo consiga o que a gente precisar para ajudar a resolver isso aí. Se a gente conte, por favor, estamos à disposição. Né? Só que num cálculo eleitoral, o governador acaba deixando passar e não se atentando ao interesse de empresários e trabalhadores aqui de São Paulo.